Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spookreuskas Breldes. Há muito tempo eu não coloco vídeo nesta playlist, mas hoje nós vamos falar sobre um filme muito curioso. O que acontece se a gente colocar um apresentador de TV, um cético de um lado, um vidente, um paranormal do outro e o demônio no meio de todos? O que acontece? É isso que nós vamos falar no dia de hoje. Sejam bem-vindos então ao nossa análise a respeito de um vídeo chamado Late Night with the Devil, que saiu agora no cinema. Eu estou com aqui direitinho explicando sobre o vídeo. O vídeo chama-se Tarde da Noite, que é o Late Night with the Devil. Ele é uma sátira, uma ironia, ele é uma ideia de o que fazer dentro de um programa de TV, dentro desta imagem apelativa do escarnecimento público mesmo. Aqui no Brasil a gente teve vários late nights, né? Mas veja, um que ficou muito famoso claramente era o Jô Soares na TV, que era um espetáculo. Era um ser humano brilhante, uma pessoa incrível, que era um intelectual e que não tinha preconceitos. Ele analisava, trazia, conversava, discorria sobre todos os temas em diversos idiomas, né? Seja o inglês, francês, o espanhol. Uma pessoa extremamente culta, mas que se divertia, trazia o Tiririca, Henrique Cristo, levava todo mundo para se divertir e fazia um baita sucesso. Nós tivemos a Maria Gabriela, que era um gênio também, uma mulher incrível, dotada de uma inteligência absurda e que também entrevistava todo tipo de pessoas sem qualquer tipo de preconceito. Infelizmente esses programas deixaram de existir e hoje nós temos Danilo Gentili no SBT. Danilo Gentili substituiu tudo isso e tornou-se então o carro-chefe do que seria o Late Night Brasil, né? Que são os programas que passam, são os talk shows brasileiros. E o Danilo Gentili então é a nossa referência hoje de talk show. Mas nos Estados Unidos a concorrência é doentia. Nos Estados Unidos nós temos diversos programas de entrevista à noite, cada um com o seu público, né? Então nós temos desde pessoas intelectuais entrevistando, até mesmo o maior besteirol, eles colocam comediantes entrevistando. E claramente todos eles têm seu público, um público que quer um discurso mais inteligente ou um que quer besteirol. E aí vocês escolhem, né? Tem uns que são maravilhosos, que eles são muito inteligentes. E a Sasha, se não me engano, a Sasha deve ter participado de um, eu não lembro, mas eu ouvi dizer que, tá? Pode ser verdade ou não, mas que seja. Então esse filme, ele trata exatamente isso. Um cara que é um apresentador decadente, perdeu muito dentro dessa sua audiência e ele não conseguia se estabelecer dentro desse cenário, porque a concorrência era monstruosa. Então ele migrava de TV para TV, de emissora para emissora, não conseguia se fixar, sempre concorrendo com outros e perdendo, obviamente, na audiência. Até que, em 1977, dentro de um programa chamado Night Owls, que seria as corujas noturnas, ele leva no Halloween figuras curiosas. Então ele leva um sensitivo, ele leva um cético, e ele leva uma psicóloga, uma psiquiatra, eu acho que é uma psiquiatra, com uma paciente que dizia falar com um dito diabo ou demônio. Porra, puta ideia, né? Aqui no Brasil ninguém teve essa ideia, mas ia ser legal. Eu não sei se ia sair treta ou voadora num programa desse, mas que seria interessante. Muito bem. E aí, claramente, o cético, dentro do seu critério, começa a duvidar de todos, né? O cético é o mais legal de todos, é o mais filho da puta e é o que mais se ferra, né? Porque no final você vê como o cético é a representação do cinismo e visto, obviamente, aqui no Brasil como seus representantes na internet também. O que acontece? Nos Estados Unidos há um problema muito sério com relação aos psychics, os sensitivos.
Como os Estados Unidos, a sua formação se dá muito dentro do critério religioso, leia-se igreja, então você tem a protestante, presbiteriana, tem lá a batista, você tem as ortodoxas de maneira extremamente forte. Em cada esquina você tem uma célula da igreja, tá? Então ali eles têm um discurso muito agressivo, muito forte, muito incisivo junto com a população. Inclusive, é bem parecido com o que nós temos aqui no Brasil, tá? Alguns são bem radicais dentro da misoginia, outros são piores dentro do critério da homofobia, tá? Leia-se Igreja Batista extremamente homofóbica nos Estados Unidos. E nessa, aqueles que são os psychics ou sensitivos, eles acabam sendo muito ironizados, tem a imagem deles muito destruída. Em alguns aspectos, o programa em si mostra algumas falhas bem gritantes e uma das coisas que acontecem. Nós trouxemos aqui alguns casos muito curiosos, que foi a Teresa Caputo Manombreco, a Thomas John Thomas, que era o nosso querido taxista, né? Que era aquele que foi personagem do Fábio Júnior na novela, que era o taxista. Antônio Alves, o taxista do mundo espiritual. Nós trouxemos algumas figuras. Henry Tyler e tal. Essas figuras, elas foram muito ridicularizadas nos Estados Unidos porque apresentaram certas falhas. Quais são as falhas? E o programa de televisão mostra isso, tá? Tanto na vida real quanto este Late Night with the Devil. Nos Estados Unidos, um grupo chamado Skeptics, ou Céticos, eles ficaram muito ressabiados com o Thomas John Thomas, que foi aquele médium taxista. Como o povo brasileiro é um povo que não entende absolutamente nada do que realmente é verdade ou não, eles assumem que tudo que vai para a televisão é real, tá? Quem não lembra do PCC, do Gugu, né? Então, para eles tudo é real. Eles acreditaram que o Thomas John fosse real. Então, ele era um taxista, em que as pessoas entravam no táxi e conversavam com ele, ele lia as pessoas e descobria coisas, inclusive um cachorro que falava, tá? Então ele falava, dava recados por um cachorro, então o cachorro falava para ele e ele passava o recado por meio de um cachorro. Quando eu publiquei esse vídeo, eu fui muito rechaçado na internet, né? Claramente as pessoas que não entendem droga nenhuma da vida acharam que aquilo era uma verdade. E os Skeptics, então os Skeptics, foram lá junto ao show do Thomas John. Muito bem, ele dava aulas, ele tinha um show, ele tinha alunos. E aí eles criaram um perfil falso na internet, no Facebook, com nomes falsos, com lugares que eles nunca foram, com um monte de coisa. Chegaram lá e tinha um cara com uma prancheta que começou a anotar. Quem quer falar aqui com o John Thomas? Aí o cara, eu. Ah, você vai pagar tanto. Ah, tá bom. Pagou lá uma grana. De onde você veio? Quais são as suas redes sociais? Quais os lugares que você gosta, a comida que você gosta? E começaram a preencher uma anamnese, né? Os caras, opa, não entendi. Por que eu tenho que fazer isso? Ah, porque faz parte do programa. Tá bom. Aí eles sentaram lá na frente e o Thomas John tava com ponto eletrônico no ouvido. E na hora do palco, ele, eu quero falar com tal pessoa. Logo tava na frente. Oh, sou eu. Nossa, como é que ele sabe meu nome? Eu quero, deixa eu ver, você viajou para tal lugar ano passado. Nossa, como é que você sabe? E começou a narrar toda a página do Facebook dele, que era falsa. E lá no fundo tinha um cara com walkie-talkie falando no ponto do Thomas John toda a anamnese que o cara fez. E os Skeptics publicaram isso. E eles perguntaram, né, sobre quem eram as pessoas que entravam no táxi. Quase todos eram alunos do Thomas John, então ele conhecia essas pessoas. Somente uma mulher, que era a dona do cachorro, que morreu, que ele não conhecia, porque ela era uma funcionária contratada. Sabe aquelas figurantes que você tem o booklet, né? Você escolhe as figurantes para participar de gravações e tudo mais. Ela era uma figurante. Como é que eu sei disso? Os Skeptics entraram em contato comigo e agradeceram o meu vídeo com relação ao Thomas John para expor as suas falhas. Sim, os Skeptics entraram em contato comigo e agradeceram isso. Então, assim, o Late Night with the Devil, ele traz exatamente uma figura igualzinha ao Thomas John, tá? Que vai tentar ler as pessoas, e ele lê algumas figuras, e você fala, pô, mas deu certo. Aí o cético vai lá e descobre que não, que eles passaram por uma anamnese igualzinho ao Thomas John, tá? Algumas coisas acontecem com essa figura mística, e eu não vou dar spoilers aqui.
Mas o curioso é, o apresentador, ele passa a acreditar em todos os fenômenos que ali estavam acontecendo. Ele não faz nenhuma crítica. Para ele é uma verdade. E ele narra perfeitamente tudo aquilo como uma verdade absoluta. Pois ele está interessado em vender o programa. Ou seja, eu preciso que o público assista. Só que a coisa sai do controle. E o mais legal de tudo, claramente, é a figura do diabo, que se diverte a rodo. E o diabo olha para aquilo, né? Claramente é uma menina que está relacionada a esse processo da manifestação, por meio de uma figura que seria o Mr. Winkles, que seria o Sr. Coceguinha. Veja, isso é muito curioso, porque psicologicamente falando, as crianças, elas criam amigos invisíveis. Então eles criam amigos. Algumas crianças passam dessa fase, né? Ou seja, até, sei lá, 5 ou 6 anos, a formação desse mundo imaginário ou mundo fantasioso começa a diminuir. Por mais que tenham crianças que, hoje nem tanto, mas na minha época, demoravam para parar de brincar com brinquedos, né? Nós tivemos um mundo mais divertido em 1970, 1980. Depois disso, as próximas gerações foram vendo o mundo mais rapidamente. Então, com 12 anos de idade, muitas meninas já tinham beijado meninos, já estavam se desapegando das brincadeiras de boneca, começando a criar valores dentro de uma sociedade por meio de roupas, celulares, apelos mais populares. E na minha época não, na minha época as pessoas brincavam ainda, tá? 16 anos as pessoas ainda tinham bonecos de comandos em ação, He-Man, essas coisas, o que era mais lúdico, era mais divertido. O mundo imaginário, então, ele perfaz uma etapa do crescimento da criança. Depois disso, deixa de existir. Mas a menina, ela, sei lá, quantos anos tinha a criança? Devia ter uns, sei lá, 16, 17, 18 anos, por aí. 16 anos, por aí. Tá? Eu acredito. Não lembro direito a idade da criatura. Mas ela já não tinha uma idade para ter um amigo invisível. Então, notadamente, era algum fenômeno em que a psicologia ou a psiquiatria estavam estudando, dizendo, ela tem algum fenômeno aqui ou ela é maluca. E ela é levada, então, a esse programa porque essa senhora, essa doutora, tinha vendido um livro e que era o Talk Show with the Devil. Era exatamente a Conversas com o Diabo, que era o enredo do livro. Leva. E o cara, apresentador, fala, eu quero que manifeste, eu quero que ela se manifeste, eu quero que o diabo faça algo, porque a audiência assim eu quero. Ok, sem problema. O diabo falou, eu quero, por favor. Alguém pode falar para que eu possa me manifestar? E o diabo amou do começo ao fim o programa, foi sensacional. O diabo olhava assim, falava, meu, isso aqui é muito legal. E realmente, o diabo foi o que mais se divertiu. Ele não é grotesco, ele não é violento, ele não é agressivo. Ele tem um pouco das manifestações que nós percebemos no Exorcista, em alguns filmes de terror, mas nada que fosse tão berrante, alarmante ou escandaloso como o Evil Dead, né, que é sangue para tudo que é lado, jorrando e tudo mais. É simplesmente o terror de 1977 ali levado para uma telinha. Aí é divertidinho, não existe problema. E aí, obviamente, existem as manifestações e o público se assusta porque começa a ficar um pouco mais agressivo. Ali o processo das caras e bocas que a figura faz, eles fazem umas sobreposições de imagem muito curiosas. É aquela história do cabelo cobrindo, né? Só o olho mostra, aí de repente o cabelo gira assim e você vê a deformidade do rosto e volta ao normal. É só uma sobreposição de imagens, de figuras de terror, de filmes de anime, nada demais. E é real, que você vê que parece mesmo. E aí, no final, obviamente, você vê a postura do cético, que é exatamente o cético vagabundo da internet. É igualzinho o cético vagabundo que a gente vê no YouTube. É a atitude desse cara quando percebe que realmente ele está diante de um fenômeno inexplicável e que seria, então, a manifestação do diabo personificado em uma menina. E aí ele fala um negócio espetacular que eu recomendo que vocês assistam o vídeo, que vocês vão ver exatamente como um cético da internet agiria numa manifestação real com um demônio à sua frente.
Mas, de novo, o filme, ele não é um filme de muito medo, um filme de muitos sustos, assim, mas ele traz essas diferenças entre o que seria, então, o sensitivo que você vê da televisão, que seria o Thomas John perfeito, tá? Mas numa versão indiana, mas é o Thomas John perfeito, tá? Você tem o cético, que é exatamente os céticos da internet que a gente vê hoje. O cara pode ver realmente um abajur levitando, ele fala, isso aí não é nada. Aí ele vê realmente uma pessoa incorporada, isso aí é um distúrbio mental. Aí ele vê, sei lá, uma manifestação de um espírito passando na frente dele. Isso aí é só uma ilusão de ótica. Exatamente o que você vai ver nesse filme. E no final, quem se ferra é o cético. Assista, porque é a coisa mais legal e divertida de se ver. Bom, tem uma cena só no final que eu achei bem interessante e que eu demorei para entender, que é exatamente quando o diabo ele se conecta à TV. E eu achei que aquilo tem uma coisa muito curiosa, porque quando o diabo começa a se conectar à TV e você vê as energias fluindo junto à TV, você percebe que aquilo é uma forma subliminar de dizer o quão a televisão e a manipulação da mídia e a forma grotesca como as informações são colocadas para nós tornam-se facilmente manipuladas. Eu acho que aquele simbolismo é muito interessante, mas também reflete muito os Estados Unidos, né? Como se dá a manipulação da imagem, a manipulação do interesse, o desejo mesquinho e malvado realmente por parte de algumas pessoas ou emissoras de televisão ou grupos de interesse financeiro para explorar financeiramente, emocionalmente, mentalmente e outros aspectos as pessoas que assistem a certos programas. Uma coisa é você ir atrás da informação. A outra coisa é uma informação ficar batendo 24 horas na sua frente, na sua casa e destruir realmente aquilo que você é. Hoje nós temos isso. O poder da mídia em todas as esferas, seja o que nós temos na internet, o que nós temos nos aparelhos de televisão ou mesmo no rádio, elas tendem a manipular as pessoas para aquilo que elas desejam. Antigamente, eu acho que são poucos jornalistas hoje que se mantêm completamente isentos de tecer comentários. Veja, William Bonner é um dos apresentadores de jornal que ele não tece comentários pessoais. Ele simplesmente narra a matéria. E ele não expõe seus comentários e suas opiniões pessoais. Então, ele sempre foi um cara muito reservado dentro do critério do que é o William Bonner e o que é realmente a televisão. Mas a maioria dos jornalistas, eles começaram a opinar e demonstrar quem realmente eles são. Alguns se tornaram muito radicais de todas as extremidades, seja de direita, de esquerda, de cima e baixo, puxa e vai. Então, você tem uma mídia que você escolhe aquilo que você quer. Se você é de direita, você não vai escutar uma mídia esquerdista, você vai atrás somente de pessoas que são da mesma orientação partidária que você. E assim por diante. Infelizmente, a mídia ela tem um viés. E é exatamente o que o Late Night ele nos traz. O viés. O viés daquilo que você vai escutar, o viés daquilo que você vai ver, o viés daquilo que eu preciso que você veja e que me dê, então, o reconhecimento. O filme ele traz exatamente isso, um apresentador decadente e que precisa do apelo monstruoso da mídia dentro de diversos aspectos para poder, então, voltar a ser quem ele é. E a manipulação da mídia por parte, então, de um demônio que gosta daquilo e fala, poxa, gostei, é assim que vai ser, é assim que tem que ser. Isso tem no Brasil? Tem. Eu não acho, por exemplo, que o programa do Danilo Gentili seja exatamente esse escopo. O programa do Danilo Gentili é um reflexo do que ele é. Então é um entretenimento para as pessoas que gostam de humor mais salgado, um humor mais seletivo, por isso que ele passa tão tarde da noite. É um humor mais para um público selecionado. Eu não assisto o programa do Danilo, então assim, a gente sabe que tem figuras ali que tem um humor um pouquinho mais pesado. Mas é isso que ele quer e é isso que o público comprou. Se o público quer, ele vende o que o público precisa. Infelizmente, nós temos um programa de auditório que segue essa linha no Brasil e que é medíocre, é estapafúrdio, é doentio, ao ponto de comercializar psicografias batendo na porta de uma pessoa que foi vítima, então, de um crime para simplesmente ganhar uma entrevista.
Isso eu vi. Então o cara chega lá, num rapaz que sobreviveu a um atentado em que a família toda foi morta por uma mulher que foi presa. Esse sobrevivente estava longe da sociedade, e aí vai lá um funcionário desse cara falar, ó, temos uma psicografia aqui que a sua mãe deixou. E o cara se ligou, é uma figura inteligentíssima, embora tenha passado por diversos traumas, ele falou, cara, me deixa em paz, vai embora. Não, você não quer falar com a sua... Vai embora, me deixa em paz. Esse programa, infelizmente, é de um rapaz, é de um apresentador que perdeu muito na sua vida, porque não soube recriar e reconstruir seu programa de auditório, ficou afastado e está tentando voltar aí com esse apelo espiritual doentio. Sabe, é assim, essa é a televisão, essas são as pessoas da televisão, essas são as pessoas que precisam de vocês para ainda ser alguma coisa, tá? Nós temos de tudo na televisão, né? Pessoas que choraram falsamente a morte do Gugu, nós temos pessoas que mentiram que estavam ao lado do PCC e não estavam, nós temos diversos erros e posturas de seus apresentadores, mas isso é a TV, tá? Isso é a TV. Então, de novo, você compra aquilo que você quer, você assiste aquilo que você quer e você busca a informação que você realmente precisa. Quando eu preciso de informação, eu abro um livro. Quando eu preciso estudar, eu vou atrás de pós-graduação. Quando eu preciso realmente de uma informação, eu vejo exatamente quem é o canal menos tendencioso da internet para me passar as devidas informações sobre situações, sem viés, mas que eu possa ter a minha opinião mediante a tudo aquilo que eu adquiri de bagagem na minha vida. Não assisto TV, tá? A minha televisão aqui, ela fica desligada, embora eu tenha a televisão que era para jogar videogame, mas eu mal uso meu aparelho de televisão, sério mesmo, tá? Na verdade, eu mal entro na minha própria sala, eu fico exatamente aqui, trabalhando com as minhas máquinas. Então, assim, tome cuidado com o diabo, com o demônio que você bota dentro da sua casa por meio da televisão que você assiste e por meio do computador, quando você abre informação e você, então, adquire uma informação que pode ser útil ou não a você, tá? Eu sei exatamente que o diabo no meu computador, ele age pela minha aba do MSN ali, que eu sei que ali só tem lixo. Aquela é a aba do diabo, exatamente como Late Night with the Devil, tá? É ali que ele se encontra. Porque só vejo porcaria quando eu abro aquela abinha. Então, bom, é isso. O programa reflete muito bem a nossa realidade. Então vale a pena vocês assistirem, vale a pena vocês se divertirem, tá? Ele não é um terror absurdo, mas é um terror. E ele foi muito bem aceito pela crítica. E foi uma das notas mais elevadas dentro dos sites criteriosos, então, que predeterminam se o negócio é bom ou não é, com o crivo deles, né? Eu raramente vejo comentários assim, mas, notadamente, foi assustador até onde esse programa de televisão chegou e como adquiriu um ranking muito alto ali de votação, junto ao filme que foi criado. Tá bom? Então é isso, agradeço a todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.